prosseguindo aqui. Lembrando, pode deixar as perguntas aí que eu vou respondendo, caso tenha alguma. Se quiser deixar para o final também, estamos à disposição. Judas, aí continuando aí, 12 ao 16. Esses são como rochas submersas nas festas da fraternidade que vocês fazem. Banqueteiam-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão, para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer a todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticam, e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive falando grande arrogância, adulam os outros por motivos interesseiros. Olha só, então, mais característica dessas pessoas, né? Primeiro ele traz algumas metáforas, né? São como rochas submersas. Então, rochas submersas é uma rocha que está lá parada. E aí fala que essas pessoas elas não têm vergonha, porque elas estão nas festas da fraternidade, na festa dos irmãos, junto com os irmãos. Banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. Quer dizer, essas pessoas não têm vergonha. Elas não estão preocupadas. Por isso que eu falo, a gente tem que olhar, é bem mais profundo isso. Não é algo visível. A pessoa chega com uma plaquinha escrita: olha, eu sou o anticristo. Eu sou a pessoa que não faz a vontade de Deus. Não. É através de algumas posturas que nós percebemos. Aí fala, são pastores que apacentam a si mesmos. São pessoas que não estão preocupadas com os outros. Só pensam no eu. E aí interessante, são nuvens sem água impelidas pelos ventos. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem fruto. Então, são pessoas que são inúteis, né? Pessoas egoístas que não estão preocupadas com a vontade de Deus. E aí ele vai trazer outros elementos. São águas bravias do mar que espumam suas próprias sujeiras, são estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Então quer dizer o quê? Já está reservado. Né? Quando a gente vai num restaurante, muitas vezes tem alguns restaurantes que tem que fazer reserva. Né? Eu nunca tive essa chiqueza toda não para fazer essas reservar, mas alguns restaurantes você reserva. Quer dizer o quê? Que já está destinado a eles. Já está preparado. Já foi profetizado, né? Quer dizer o quê? Algo que iria acontecer por Enoque já foi profetizado, né? Então, e aí ele coloca outros elementos que a gente tem que pensar. Ó. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas próprias paixões. Sua boca vive falando grande arrogância, adulam os outros por motivos de interesse. Então, olha só, murmuradores. E é interessante falar dessa ideia de murmuração. Queria abrir um parênteses aqui, porque o povo de Israel ele morreu lá, ele foi deixado no Egito por murmuração. Como assim? Da seguinte forma, eles reclamaram do maná. Falaram, só tem maná, não tem uma carne. E muitas vezes a gente não percebe, mas nós reclamamos de algumas coisas semelhantes. Nós só tem ovo aqui em casa. Nós só tem isso para comer. Sem levar em conta o que temos. Murmuração. Isso é murmuração. Reclamamos demais dos outros. Aí fala que são pessoas descontentes. Quer dizer o quê? São pessoas que estão sempre reclamando. São pessoas que não trazem alegria. Sempre na expressão dela está descontente. Anda segundo as suas paixões. Fazem o que acha melhor. A sua boca aí falando o quê? Arrogância. Arrogante. Ó, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz outras coisas. Aí adulam outros. Por quê? Por interesse.
São pessoas interesseiras também. Então ela é arrogante, ela se acha, ela se coloca maior do que todas e ainda fica adulando outras pessoas por interesse. Então são pessoas egoístas. Nós precisamos olhar. E eu acho que primeiramente temos que olhar para nós. Mas também temos que olhar para essas pessoas, né? Identificar essas pessoas. Porque aí vai vir outros pontos importantes aqui na reflexão. Continuando aqui, ó. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. São estes que provêm de visões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Então, como eu falei, ó, as opiniões dividem o corpo. O que divide o corpo é a opinião. Se todos nós olhássemos para a palavra de Deus, olhássemos para as revelações contidas lá, acho que dificilmente a igreja se dividiria se todos aceitassem a vontade de Deus. Mas por conta dessa, como ele falou aqui, ó, de pessoas que querem seguir suas próprias paixões, seus próprios instintos, a igreja se divide, né? E aí fala, ó, o que nós temos que fazer? Lembrar. Lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Isso é muito importante. A doutrina que nos foi dada, a doutrina verdadeira de Jesus Cristo foi dada através dos apóstolos. Nós temos que entender isso. Então, eu tenho que sempre me voltar para aquilo que os apóstolos ensinaram. Agora, se eu começo a me voltar para outras pessoas que não são os apóstolos, que falam coisas diferentes do que os apóstolos falaram, e eu começo a seguir, eu não estou mais naquilo que os apóstolos ensinaram. Eles foram a autoridade instituída por Jesus para pregar o evangelho, para revelar. Então nós precisamos olhar para eles. Foi eles, é isso que Judas está falando. Nós temos que olhar para aquilo que os apóstolos falaram. Porque o que eles falaram foi revelação do próprio Espírito que Jesus deu autoridade para eles fazerem. Então, nos últimos tempos, vai aparecer zombadores, pessoas que andam segundo suas paixões, aquelas pessoas que falam, não, mas eu me sinto bem, Deus quer a minha felicidade, Deus quer a minha alegria, Deus quer que eu tenha prazer, Deus não quer que eu largue as coisas que eu faço. Isso é engano. São pessoas andando segundo suas paixões. São pessoas que criam deuses para si mesmas. Elas não estão servindo a Deus, elas estão. É uma forma de idolatria, estão criando outro tipo de Deus. E aí fala o quê? São esses que promovem o quê? Divisões. Divisões. São esses que promovem divisões. Porque, minha igreja aceita isso. Mas eu queria fazer isso, mas a igreja não aceita. Eu vou fazer uma igreja que aceita isso. Então, você viu que parou de ser aquilo que os apóstolos ensinaram? Deixou de ser. Começou a ser aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que me apraz, que me conforta. As pessoas querem fazer o que elas querem, mas entenda uma coisa. Uma vez que eu faço o que eu quero por instinto, eu não tenho espírito. Não tenho espírito. Porque o papel do espírito é lembrar tudo aquilo que Jesus falou e tudo aquilo, principalmente, que foi ensinado por Jesus através dos apóstolos. Esse é o papel do espírito. Não é para relembrar suas frases que você cria no chuveiro. É para relembrar aquilo que Jesus falou. Então, e aí a gente continua aqui, ó. Chegando aqui quase no finalzinho, ó. 20. Mas vocês mesmos, amados, edifiquem na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto os outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela pele. E ao Deus que é operoso para evitar que vocês tropecem, que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória e majestade, o poder e a autoridade,
antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Então, olha só, ele está concluindo aqui. E aí traz alguns elementos. Okay, primeiro, edificar-se na fé santíssima. Quer dizer o quê? Quando a gente fala de edificação, é você estruturar, você firmar algo. Então, numa fé santíssima. Quer dizer o quê? Uma fé separada, uma fé cada vez mais confiante no Senhor, cada vez mais santo. E orando aonde? No Espírito. Nós precisamos orar no Espírito, né? Quer dizer o quê? Alimentar o Espírito. Quanto mais eu alimento o Espírito, mais eu sou preenchido com ele, mais eu me sinto preenchido, porque eu estou buscando a presença de Deus. E aí quando eu oro, eu também estou orando no Espírito. E aí, ó, mantenham-se no amor de Deus. Esperando. E esperando, isso é muito importante, tem que esperar. Esperar é um traço de confiança. Eu esperar. Eu espero em Deus. Que Deus vai trazer misericórdia. E Deus que vai trazer o juízo para aqueles que não obedeceram. Muitas vezes eu tenho que simplesmente, ele vai falar aqui, como que a gente vai lutar? Tendo compaixão daqueles que estão em dúvida. Então, aqueles que estão em dúvida, que estão sendo arrastados por essas mentiras, nós temos que ter compaixão dessas pessoas. Trazer elas. Né? Fala, salve os outros, arrebatando-os do fogo. Então, quer dizer o quê? Você vai salvar. É assim que você vai lutar pela fé. Quer dizer o quê? É assim que você vai lutar pela fé que foi entregue aos santos. Cuidando do outro. Se preocupando com o outro. Trazendo o outro para perto de si. E os outros, nós também temos que ter uma atitude para com aqueles que não querem a vontade de Deus. Ser compassivos, mas com temor. Quer dizer o quê? Eu tenho misericórdia de você, eu tenho compaixão da decisão que você tomou, porque isso me entristece, mas o meu temor ao Senhor é maior. E isso me faz detestar a roupa até acumulada pelo corpo. Quer dizer o quê? Que eu preciso talvez me afastar. Por quê? Se eu continuo, talvez perto dessa pessoa, eu posso estar me prejudicando. Eu posso me desviar. Eu posso me entristecer. Eu posso negar a vontade de Deus. Porque eu não estou tendo temor. Então eu preciso me afastar. E principalmente, eu vejo no princípio, afastar para proteger os outros. Porque essa pessoa, ela pode influenciar para um lado ruim. Essa pessoa pode acabar prejudicando os irmãos. Pelas decisões que ele tomou. E aí, novamente, a gente confia no Senhor. E o Senhor Deus é poderoso para evitar que vocês tropecem. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me afaste dessa pessoa, é o Senhor que vai fazer com que eu não tropece. E é Ele que vai me apresentar irrepreensível diante da sua glória, com alegria. É Ele. Por mais que eu me esforce para lutar pela fé, para ajudar os irmãos que se perdem, eu entendo que é o Senhor que vai fazer isso, né? E aí fala que esse é o único Deus, Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, majestade, poder e autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Então, alguns pontos. Edificar na fé santíssima, o amor e a misericórdia de Deus, por isso nos leva a misericórdia, compaixão com os que estão em dúvida, confiar no Senhor. Ele dá a promessa, Ele que cumpre. Então, como que nós lutamos com a fé? Como que nós lutamos pela fé que foi entregue a todos? Confiando no Senhor. Confiando no que Ele prometeu e que Ele vai cumprir. Certo? Alguma pergunta? Podem deixar uma pergunta aí. Deixa eu esperar um tempo para ver se há alguma pergunta. Comenta aí também, gente. Faz sentido. Escreve aí, faz sentido. Entendi. Alguém mais chegou? Tô vendo que tem 4 pessoas simultâneas. Aparece aí também para comentar. Fala se faz sentido o que eu falei aqui, se tem lógica o que eu estou falando, né? Porque é para ter lógica dentro da palavra de Deus, né? Não é simplesmente para eu estar falando aqui vocês aceitarem de forma cega, né? Não, eu quero que vocês estudem a Bíblia, que vocês conheçam, que vocês observem, né? E até mesmo olha e fala, Fernando, acho que eu não entendi isso e eu acho que isso aqui não faz sentido. A gente conversa, né? Talvez não aqui, né? Mas
Dependendo de quem for, a gente marca um momento e a gente conversa sobre isso, né? Então, me fale aí se tem alguma dúvida, se alguém tem alguma dúvida, se fez sentido. Peço que comente aí que fez sentido.